estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, eu sou professor de arte de vocês. Por favor, anote a data de hoje e o número da aula, ok? Você vai precisar dos seguintes materiais. O caderno de arte, se não tiver o caderno de arte, pode usar uma folha sulfite ou qualquer outra folha que você tiver. Você também vai precisar de lápis de grafite. Se tiver um lápis 6B, melhor, porque facilita no desenho. Caso não tenha, não tem problema. Usa o lápis que você já usa no dia a dia. Você vai precisar também de uma borracha, de lápis de cor ou tinta guache. Um ou outro, tá? O que você tiver. Se não tiver nenhum e nem outro, tiver giz de cera, também pode usar. Improvisa com o material que você tem, certo? Vamos começar. E aí, pegou os materiais? Vamos seguir aqui. Hoje falaremos sobre a cor. Só lembrando que na aula 3 nós fizemos uma definição de luz. E lá já falamos que a luz é o elemento principal da cor. É ela que determina o fenômeno que a gente conhece como cor. Mas, o que é a cor? Então, quando alguém te fizer essa pergunta, você pode responder: a cor é luz, certo? Mas e se alguém te perguntar para você explicar melhor isso? Como é que fica? Então, você pode dizer que a cor é, na verdade, uma onda de luz, ou comprimentos de onda de luz diferentes. É o que a gente vai ver no próximo slide. Aqui temos uma experiência feita pelo cientista Isaac Newton, né, no qual ele lança um feixe de luz branca sobre um prisma. Aqui, por exemplo, uma pirâmide transparente, vamos pensar de repente uma pirâmide de vidro. Quando essa luz encontra essa pirâmide de vidro, ela divide em luz colorida. Como que isso acontece no nosso dia a dia? Alguém já sabe? Alguém já viu um arco-íris? É o mesmo processo. A diferença é, a luz do sol, que é a luz branca, passa pelas gotas de água ou da chuva que estão ainda no ar. E ela tem a mesma função do prisma. Ou seja, ela divide a luz branca em luzes coloridas. Aquilo que a gente entende como arco-íris é o que a gente chama de espectro visível, né? Ou seja, é o que o nosso olho tem a capacidade de enxergar, certo? Vamos seguindo aqui. Antes também da gente entrar propriamente no conteúdo, é preciso fazer essa distinção entre cor-luz e cor-pigmento. Na próxima aula, nós falaremos melhor da cor-luz. Hoje, nós vamos trabalhar mais a cor-pigmento, certo? Ainda assim, o que é a cor-luz? A cor-luz é toda cor que tem como fonte a luz. Então, a tela da sua televisão, a tela do computador, de um celular, lâmpadas, lanternas, né? O próprio sol, são fontes de cor-luz. Quando estamos manipulando as cores que estão nos objetos, por exemplo, a minha camiseta tem uma cor. Essa cor veio de um tingimento, ou seja, de tinta. Então a cor que está presente em qualquer objeto é a cor pigmento. Então ela é uma cor que aparece indiretamente para nós, porque a luz encontra a cor da camiseta e depois vai para os nossos olhos, por meio da reflexão. Aqui também tem um esquema que mostra a mistura das cores primárias luz, né? Observem que as cores primárias luz são diferentes das cores primárias pigmento. Ok? Não vou falar muito sobre a cor luz hoje, então vamos prestar mais atenção na nossa segunda imagem, que está à sua direita.
Ali temos a cor amarela, a cor magenta e o azul ciano. Caso você não tenha o magenta depois para os exercícios que vamos fazer, você pode usar o vermelho. É o que nós fazemos no dia a dia, né? Quando não encontramos o magenta, usamos o vermelho. O efeito é bem parecido, certo? Mas o que é o pigmento? O pigmento é uma substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata, ou seja, divide e reflete os raios luminosos, componentes da luz branca que se difunde sobre ela. Eu vou mostrar um exemplo para isso ficar mais fácil. Que cor é esse carro? Verde? E se eu disser que esse carro é todas as cores menos verde? Opa, como assim? Explico melhor. Quando a luz branca, que pode ser a luz do sol, encontra o carro, ela faz todo aquele processo. Ela absorve em parte a luz branca, ela divide essa luz também, e ela vai refletir só uma parte da luz branca. Nesse caso aqui, somente a cor verde. Então, quando eu disse que esse carro é todas as cores menos verde, é porque o pigmento que está sobre a superfície da lataria dele refletiu, ou seja, expulsou o comprimento de onda equivalente ao verde. E foi isso que a gente enxergou, certo? Se esse carro tivesse absorvido toda a luz branca, nós enxergaríamos o preto, que é o caso dos detalhes aqui, ó, dos vidros do carro, certo? Então ali a luz branca foi toda absorvida e a gente não teve o reflexo nos nossos olhos. Espero que tenha entendido, mas se alguém perguntar que cor é o carro, fale verde, ok? Voltando a falar dos pigmentos, né, ele é o principal elemento na composição de uma tinta, mas ele não está sozinho na composição de uma tinta. Além do pigmento, nós temos o aglutinante. O aglutinante determina o tipo de tinta que nós estamos trabalhando. Se eu misturo pigmento com óleo, eu tenho a tinta óleo. Se eu misturar o pigmento com ovo, eu tenho tinta têmpera. Se eu misturar com cola plástica, aí eu posso ter uma tinta acrílica, entre outros, ok? O pigmento ele pode ser natural ou artificial. Nós vemos exemplos muito antigos, ou seja, desde a pré-história, em que o homem já manipula os pigmentos naturais, certo? Como na arte rupestre, que às vezes datam de mais de 30 mil anos antes de Cristo. Ali, o homem das cavernas, né, o homem pré-histórico, ele manipulou alguns materiais naturais, como a terra, vegetais, até carvão, e ele faz essas pinturas que duram até hoje. Ok? Vamos para o primeiro exercício. Para esse exercício, você vai precisar de um recipiente com água para limpar o pincel. Você vai precisar também de um fundo de garrafa PET para a gente usar como godê. Se você não tiver uma garrafa PET, não tem problema. Pode improvisar com outro material qualquer. Se tiver, peça ajuda para um adulto para cortar esse fundo para você não se machucar, ok? Você vai precisar de um pincel também, um pano ou toalha de papel, que é para secar o pincel, folhas de papel, cola branca. Vamos ver uma demonstração com a professora Deia, certo? Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Hoje nós vamos explorar pigmentos que a gente pode descobrir dentro da própria casa. Então eu vou trazer aqui alguns pigmentos. Vou trazer açafrão, café, beterraba, terra e cenoura, que foi o que eu tinha em casa disponível. Mas existe uma infinidade de pigmentos naturais que a gente pode conseguir no dia a dia. Mas como a gente está impedido de ficar saindo e buscando, eu estou utilizando exatamente o que tem aqui dentro de casa. E é o que vocês têm que fazer aí também. Se vocês conseguirem um, já está valendo. Não precisa se preocupar. O importante é que vocês saibam quantos pigmentos existem e como a gente pode conseguir, tá bom? Então agora eu vou colocar no papel para vocês perceberem como isso fica quando a gente transforma em pigmento e parte para pintura. Então vamos lá. Eu usei como suporte para eu colocar os meus pigmentos o fundo de uma garrafa PET,
para não ter problema de não ter onde colocar, tá? Então, primeiro eu vou usar o pigmento que é do café. Aquele café que sobrou, um pouquinho que sobrou na garrafa, ele pode virar um bom pigmento. Então, só para vocês terem a noção de como fica assim, a pintura com, ó. Ele dá uma cor bem bonita. Agora a gente lava o pincel, seca num paninho ou num guardanapo, no papel toalha. E a gente vai experimentar agora o pigmento com açafrão. Vou pôr aqui perto só para vocês terem a noção da diferença. Olha aqui, ó. Esse aqui é bem mais amarelado, meio alaranjado. Bonito, né? Esse aqui é de colocar na comida. É uma delícia. Eu adoro. Agora, depois de molhar, nós vamos experimentar. Vou pegar desse aqui que eu já preparei. Vou pegar o feito de cenoura, tá? A cenoura que eu tenho aqui, ela tava bem assim, bem aguadinha. Ó, perto desse aqui, ele vai ficar bem clarinho, quase não aparece. Agora eu vou pegar a terra. Eu tinha uma terra aqui que ela tá bem assim também, bem diluída. E agora vamos para a beterraba. Olha que cor maravilhosa. Então dá para perceber que em casa, com coisas que a gente tem no dia a dia, a gente pode ter pigmentos e fazer uma pintura bem interessante. Gostaram? A gente usa casca, viu, gente? Não vai desperdiçar nenhum legume, nenhuma fruta. Usa a casca mesmo, que dá certo. Então aqui eu tenho uma paleta de cores, de pigmentos retirados do nosso dia a dia, de alimento, de terra, que a gente pode utilizar. Então vejam que coisa mais maravilhosa. Agora é hora de vocês irem aí na casa de vocês e procurarem com as pessoas que moram aí algumas coisas que vocês têm em casa que podem extrair pigmentos. Se vocês tiverem terra no quintal, elas têm vários tons. Então vocês podem pegar que vai ficar muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, porque é bem interessante e dá para fazer uma pintura bem bacana. É divertido manipular esses materiais, né? Espero que você tenha encontrado uma variedade. Lembrando que quanto mais materiais a gente conseguir encontrar, às vezes terra mesmo, varia a cor de terra para terra, ok? Então continua explorando, continua experimentando, continua fazendo, certo? Vamos seguir aqui. Como estudar a cor? Então a gente já entendeu, inclusive, como manipular alguns pigmentos, ok?
Mas vamos pensar, como que eu posso estudar a cor? Para isso, existem algumas teorias das cores, isso desde a antiguidade. Lá no período grego, um filósofo chamado Aristóteles foi o primeiro a criar uma teoria da cor. Depois dele, vários outros personagens importantes, né, na história fizeram também uma teoria da arte. Plínio, um poeta lá do medieval. Na Renascença tivemos o Albert, o Leonardo da Vinci. Também tivemos o cientista Isaac Newton, né, tivemos o Goethe, até chegarmos a Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de arte e design que foi fundada na Alemanha no século XX. Por lá passaram alguns artistas e professores. Alguns desses artistas e professores criaram também a teoria das cores, né? O caso do Joseph Albers e do Johannes Itten, que é o artista-professor que nos trouxe a teoria que vai embasar os exercícios que faremos a partir de agora. Ok? Contrastes cromáticos. Veremos a seguir uma série de 4 tipos de contrastes cromáticos. À medida que formos vendo, eu vou explicando. O primeiro é o contraste de claro e escuro. Vamos relembrar que nas últimas 2 aulas, na aula 3 e 4, nós fizemos alguns exercícios com luz e sombra. Lá, inclusive no vídeo que a professora Deia mostrou, ela já fez esse gradiente, ou esse degradê, como queiram chamar, de tons de cinza, começando pelo mais escuro, mais aproximado do preto, chegando até o branco. Quando estamos trabalhando o claro-escuro, estamos falando da luminosidade. Então é a tonalidade que vai do preto até o branco, passando pelos tons de cinza. Trouxe um exemplo aqui de uma imagem da artista Kate Kollwitz, que é uma artista alemã. Ela retratava o cotidiano, né, de pessoas oprimidas, trabalhadores, pessoas que sofriam, pessoas pobres. E aqui ela registra a marcha dos tecelões em Berlim. É uma marcha de alguns trabalhadores. Aqui do lado eu deixei a nossa escala de cinza, né, para a gente comparar que áreas eu tenho mais próximo ao preto, que áreas eu tenho branco e assim por diante. O segundo contraste é o contraste de saturação. É a tonalidade das cores. Agora a gente não está mais falando do preto e branco. Isso se aplica a qualquer tipo de cor. É o que possibilita, por exemplo, fazermos pinturas monocromáticas, ou seja, aquelas pinturas que têm tons variados de uma mesma cor. Trouxe outro exemplo, né? Aqui vemos uma instalação, lembrando que instalação é uma obra de arte que ocupa um espaço. Nesse caso, a obra, tudo isso que a gente vê em vermelho, né, foi feita pelo artista Cildo Meirelles, e o título dessa instalação é Desvio para o Vermelho, Impregnação, Entorno, Desvio. Aqui a paleta não corresponde, né, mas eu só deixei de exemplo. Poderíamos identificar ali vários tons de vermelho, assim como temos aqui tons diferentes de azul, certo? O terceiro contraste. Contraste de cores puras, entre cores puras e saturadas. São cores agora que não têm o branco ou o preto na sua composição. São elas em estado natural. Nessa escala aqui, nós temos um gradiente que vai de uma cor pura até a outra cor. Nesse caso, o azul ciano até o amarelo. Quando a gente mistura, né, pode ser com tinta ou mesmo com lápis de cor, a cor azul e a cor amarela, nós teremos o verde. Então percebam que bem no meio da escala aparece o verde ali, 50% de um, 50% de outro, meio a meio. Esse verde tem um tom mais azulado e esse verde um tom mais amarelado, porque ele está mais próximo do amarelo. Aqui eu trouxe o exemplo do Rubem Valentim. O nome dessa obra é Emblema 4, foi feita em 1989 e é uma serigrafia sobre papel. Aqui percebam como ele trabalha só com cores puras e planas, certo? Agora vamos fazer um outro exercício. Para esse exercício você vai precisar do lápis de cor que você selecionou lá no início, do lápis de grafite e do seu caderno. Eu vou fazer a seguir uma demonstração para você entender melhor como vai funcionar esse exercício, certo?
Viram a demonstração? É simples, né? É fácil. Observe a próxima imagem. Então, primeiro, claro e escuro. Então, foi do mais escuro que eu consegui fazer com o grafite até o mais claro que eu consegui fazer. Em cores puras, você vai colocar uma cor primária ou secundária no começo e uma outra cor primária ou secundária no fim. E depois vai misturando. Vale ressaltar que o ideal é pintar a cor que está mais próxima por cima. Aqui no caso eu pintei amarelo embaixo e o vermelho por cima. E aqui eu inverti para que ele ficasse mais próximo do tom amarelo. Em saturação, você vai da mesma cor fazendo do mais forte que você puder até o mais fraco. Ok? Agora é com vocês. Eu vou dar alguns minutos e vocês podem fazer essa atividade.
atividade. Lembrando que vocês podem explorar isso com outras cores, né? Sempre experimentando mais. Quem fez com lápis de cor, quando tiver tinta, pode fazer com tinta também, né? Vai explorando outros materiais. De repente você encontra esses pigmentos a partir do primeiro exercício, naturais. Então faz isso com os pigmentos naturais também. Vamos seguir aqui. Quarto contraste, cores quentes e cores frias. Esse tipo de contraste ele é baseado em experiências vivenciadas, porque em si as cores, né, não são quentes ou frias. Como assim então? Quando a gente observa o fogo, a gente sabe que o fogo é quente. Que tons predominam numa fogueira? Tons laranjas, avermelhados, amarelados. Por isso, as cores alaranjadas, avermelhadas e amareladas são relacionadas com cores quentes. Cores azuladas, né, esverdeadas, são atribuídas a cores frias, também baseadas nessa percepção. Às vezes a água, né, tem essa coloração, ou lugares úmidos, enfim, certo? Observem o círculo cromático, que ele foi dividido. Conforme eu disse, os tons avermelhados, amarelados e laranjados são cores quentes. Os tons azulados e esverdeados correspondem às cores frias. Aqui eu trouxe dois exemplos do mesmo artista. O nome dele é Pablo Picasso. Temos à esquerda de vocês a obra Família de Saltimbancos, é de 1905. E temos no lado direito de vocês a obra Mendigos à Beira-Mar, de 1903. Então, essas obras correspondem a uma fase inicial do Pablo Picasso, a uma fase pré-cubista, sabendo que o Pablo Picasso foi um dos fundadores de um movimento chamado cubismo na arte. Aqui nos interessa ver que, na fase azul, logicamente predominam os tons de azul. Observem que eu fiz uma paleta das cores que temos em maior quantidade na tela ao lado da obra. A obra Família de Saltimbancos predominam os tons de rosa, por isso, né, as fases são chamadas fase azul e fase rosa. Aqui também eu fiz uma paleta. Percebam que na Família de Saltimbancos ele usa também tons azulados, então essa relação pode haver, certo? Mas o que predomina são os tons quentes. Isso serve, às vezes, como é o caso de Mendigos à Beira-Mar, a obra azulada, né, para ressaltar e enfatizar o drama que está acontecendo ali no tema. Falaremos disso mais adiante. Vamos para o nosso exercício número 3. Você vai precisar dos mesmos materiais que a gente usou até agora. O lápis de cor, a folha de papel e o lápis de grafite. Faremos uma paleta para cada estação do ano. Observe na imagem, eu dividi a folha em 4 partes, sendo a primeira primavera, a segunda verão, a terceira outono e a quarta inverno. Você pode separar uma quantidade de lápis de cor que correspondem àquela paleta daquela estação. Então aquelas cores que você acha que tem mais a ver com a primavera, já separa do ladinho. As cores que você acha que tem mais a ver com o inverno, separa do outro lado. E depois você pode ir fazendo, né, essa distribuição das cores conforme você bem entender. Certo? Agora com vocês eu vou deixar alguns minutos para esse exercício.
E aí, como foi esse exercício? Bom, quero frisar duas coisas aqui. Se não deu tempo de terminar agora, não tem problema. Depois que a aula acabar, você retoma e termina o exercício. Outra coisa que eu quero falar é, a escolha das cores é baseada no gosto de cada um, ou na experiência que cada um tem com cada estação do ano, certo? Então, de repente, a sua paleta não parece com a paleta de um outro colega. Quando vocês voltarem, né, para as aulas, na escola, vocês vão poder comparar. E você vai perceber que, de repente, algumas cores que você colocou coincidem, outras nem tanto. Não tem problema, não tem certo ou errado nesse exercício. Agora nós vamos fazer um jogo da memória, para ver o que ficou desse conteúdo dos 4 contrastes cromáticos que nós vimos até aqui. Temos aqui então 14 cartas. Faremos 3 rodadas. Em cada rodada eu vou pedir que você selecione uma opção. Memorizem as cores. Vamos seguindo aqui. Na primeira rodada, eu quero que vocês me digam onde estão as cores que correspondem ao contraste de claro e escuro. Vamos ver?
Aqui estão o preto, o cinza e o branco. Vamos para a segunda rodada agora. Novamente as cores. Certo, vamos lá. Nessa rodada, eu gostaria que vocês me dissessem onde está uma combinação de cores puras. Lembrando que as cores puras são as cores primárias ou secundárias. Então, se você lembra das cores primárias, pode ser elas. Se você lembra das cores secundárias, pode ser elas então. Vamos ver? Aqui estão as cores primárias, o amarelo, o magenta e o azul ciano. E aqui as secundárias, o laranja, o roxo e o verde. Agora vamos para a terceira e última rodada. Bom, aqui a gente vai tentar lembrar onde estavam as cores verdes, os tons de verde. Então esse é o contraste de saturação. E aí, lembram? Aqui estão. Vamos seguindo então. Para a gente fechar, observem a imagem. Já vimos essa imagem no meio da aula, né? É a obra Mendigos à Beira-Mar, do Pablo Picasso. O que você vê nessa obra? Que cores estão presentes ali? As cores têm a ver com o tema? Por que você acha isso? Observem essa imagem. Eu vou deixar alguns minutos para que vocês possam copiar as questões.
aí, gente? Anotaram? Responderam? Muito bem. Essa obra, como eu disse, já vimos lá no meio da aula, né? Mendigos à beira-mar, do Pablo Picasso. O que vocês responderam que estão vendo na obra? São 3 pessoas, é um casal de adultos, uma criança. Como eles estão? Em que lugar eles estão? Logicamente, o título ajuda, né? Eles estão à beira-mar. Que cores estão presentes? Vocês perceberam que o artista usou apenas tons de azul? Esse tipo de relação cromática é chamado de monocromia, ou seja, uma cor apenas em vários tons. Vocês acharam que a cor tem a ver com o tema? Por que será? As cores azuladas, né, ou cores frias, reforçam a melancolia, o sofrimento e a tristeza que parece que os personagens ali estão passando. Certo? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido sobre os contrastes cromáticos. Nós daremos seguimento, né, a esse tema na próxima aula. Ok? Obrigado.